Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo, curso de espiritualidade. Nós estamos no terceiro módulo, que é o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, que era médium de outros espíritos, né? É uma obra de mediunidade na Terra e mediunidade no plano espiritual. Hoje nós vamos voltar para o capítulo 16, iniciar. Nós voltamos ao tema inicial do livro, que é mediunidade, já que nós fechamos o processo reencarnatório. Aprendemos muito sobre reencarnação, né? Agora nós vamos falar alguns aspectos da mediunidade, que era a introdução da mediunidade na vida de André Luiz no plano espiritual. O título é Incorporação. Prosseguindo em meus estudos sobre fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Então, todo grupo mediúnico tem um espírito orientador, conforme o grau evolutivo que o grupo se apresenta a nível de comprometimento, a nível de interesse, de dedicação. Então, cada grupo vai ter um mentor que ele cabe, né? Por exemplo, nosso grupo aqui tem um mentor que vai, ao longo dos anos, mudando, conforme o desempenho dos nossos interesses, dos nossos trabalhos, né? Um trabalho de estudos como o nosso, que dura aí o que está durando, os espíritos acreditam mais. Então, e eles vão colocando, conforme as necessidades, os mentores, com maior qualidade, né? No início era um estágio, um processo para ver se ia dar continuidade. Agora não, agora já se consolidou, né? É um curso a longo prazo esse que a gente estipula em uns 30 anos. Se a gente estiver encarnado até lá, ainda está bom. Pegar todas as obras de André Luiz, né? Mas se acontecer desencarnar e fazer o curso lá em cima. Aí dá continuidade com os mentores direto, né? Deixa meu lugar aqui. É. Eu venho desencarnado mesmo. Muito bem. Então vamos lá. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Outra característica muito interessante é que os padrões de espiritualidade, muitas vezes, exigem dedicação extra, né? Então, o André Luiz, ele trabalhava como a gente trabalha, tinha um compromisso lá de 8 horas por dia, né? E deveria também ter os seus compromissos cotidianos espirituais. Esse tipo de perspectiva era uma perspectiva em que ele deveria doar de si o tempo que ele tivesse sobrando. Uma pessoa que faz isso na vida, ela ganha predisposição de desenvolvimento maior, porque ela faz por onde? A quem muito é dado, muito será pedido, mas quem muito é dado é porque correu atrás para ganhar. Há uma dicotomia natural na vida. Aquele que busca, acha. Isso aí nós podemos ter a certeza disso, né? E quanto mais busca, mais abre a possibilidade de receber, principalmente quando o processo de assimilação ele é naturalmente promoção de doação. Porque se eu recebo e dou, o manancial de recepção abre-se ao infinito. Se eu recebo e guardo, o manancial de recepção se limita. Porque no universo tudo é regido por uma lei de trocas, né? Lei de circulação. O universo não é parado no movimento de riqueza. A riqueza do universo é uma riqueza movimentada. E se nós queremos ser ricos nós temos que movimentar. Nada na nossa mão que fica parado é riqueza.
Pode até representar uma pobreza, porque nós temos medo de perder. Quem tem não tem medo de perder. Mesmo porque ele é um canal de distribuição. Então, nós precisamos colocar em xeque essa postura de guardar, de reter, porque no universo não tem disso. O universo, ele é regido por um movimento de troca. Por isso que até as próprias expressões da riqueza moeda corrente, né? Porque tem que trocar de mãos. A mesma alegria que nós temos de receber tem que ser a de dar, porque quando eu dou, eu estou proporcionando a mesma alegria daquele que está recebendo. Já que uma hora nós seremos aquele que recebe, porque alguém vai nos dar, eu passo a ser o que... Então, dar e receber são posições quase iguais no valor da vida. Só que nós privilegiamos muito mais receber do que dar. Né? Então, numa das reuniões a que compareci, um dos cooperadores da nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vida do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conivência conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Então, o que eles, como se nós estivéssemos aqui, alguns de nós desencarnassem e nós solicitassem a presença dele. Primeiro, que nem sempre todos vão aceitar a manifestação como real, porque nós temos grande dificuldade de identificar a natureza espiritual das manifestações, principalmente se não tiver uma nota de marca da personalidade viva. Como eu já disse, a imortalidade da alma é uma necessidade para a comprovação de que a morte não existe. A imortalidade do ser é uma profunda capacidade de romper com as barreiras do ego. Antes de eu desenvolver uma imortalidade real, para comprovar às pessoas que a morte não existe, eu vou comprovar a imortalidade da alma. Então, ela só dura uma encarnação. Por que ela só dura uma encarnação? Porque se você reencarnar de novo, você não vai provar aquela personalidade. A não ser que você lembre, se esforce para lembrar, para provar a imortalidade daquela alma. Porque se nessa encarnação eu sou Samuel e na próxima eu sou João, cadê a imortalidade da alma? Então isso quer dizer que num patamar mais amadurecido de espiritualidade, eu tenho que morrer para a personalidade. Na verdade, chega uma hora que o Espírito fala: quem foi você? Não importa, importa quem eu sou. E o que eu sou não tem representação nenhuma com o nome, com a forma que eu tive. Tem representação da qualidade daquilo que eu sou. Só que nós não gostamos disso. Basta ver que nós temos tanto apego aos nossos familiares que nós temos a sensação de querer conviver com a família lá no outro lado. Só que as posições familiares são muito transitórias em si. Filho torna-se marido, marido torna-se avô. Então isso quer dizer que a posição localizada familiarmente é muito transitória. Então o que é importante no fundamento da família? Já que não são as posições. O afeto desenvolvido. É o sentimento que isso. Né? Esse sentimento chama-se fraternidade, que é a nossa capacidade de amar os outros além da consanguinidade. Já que um dia nós não vamos saber quem está aqui que já foi da minha família na outra vez. E se eu distrato, por que eu distratei? Sendo que ele já foi da minha família. Eu amo mais esse que é hoje do que aquele que já foi. Uma ilusão. Na lógica do sentimento. Vai chegar uma hora que você fala assim: quem quer minha mãe, meu pai, meus irmãos? Quantos? É isso que Jesus estava falando. Não é importante a localização circunstancial que a pessoa assume numa posição existencial. A imortalidade rompe a barreira das formas.
para que nós valorizemos a essência. A imortalidade da alma comprova a forma depois da morte. Isso é para comprovar, para a pessoa ficar tranquila que a morte não existe. Depois que você já pegou que a morte não existe, não precisa mais comprovar que você continua vivo com aquela personalidade, mas não. Porque nós somos convidados a outro trâmite de relacionamentos. Relacionamentos que ultrapassam as formas, numa perspectiva de um amor universal. Então, muitos companheiros dizem assim: se eu fui exilado de capela, eu gosto mais de capela. Não sei, já gostei tanto da terra agora que se eu sou exilado de capela, eu amo quem mais? Ah, quem estiver do meu lado. Se é capela, é capela. Se é terra, é terra. Não importa. Isso quer dizer que eu tenho que amar as pessoas que estão do meu lado. Então, quem é meu próximo, mais próximo? Se Jesus disse amar o próximo, quem é meu próximo, mais próximo? O que eu convivo naquele momento, naquele instante. Se eu não tiver um amor por ele, da mesma forma que eu tenho amor por aqueles que eu convivo mais estreitamente, o processo ainda está limitado em si. Eu nunca esqueci do que você falou aqui uma vez, que a nossa família são as pessoas que estão próximas da gente naquele momento. Né? Eu estou convivendo com elas. Por exemplo, agora nós somos da sua família. Isso. Você é a nossa família. Se nós desencarnarmos agora, ainda bem que nós estamos juntos. Imagina uma bomba atômica, está todo mundo sentado aqui espiritualmente. Ah, gente, já passou. Foi isso. Nossa, minha família está aqui. Se você encontrar com mais alguém aí, está ótimo. Vamos juntar, ué. É isso que é importante. Não é assim? Esse é o maior exemplo da presença, da importância da gente assumir a presença. Isso aí, ó. Quando ele falava eu sou, é a presença. Ah, você vai sair do planeta. Tá bom, onde que eu vou? É o meu lugar. Ah, você vai sair lá. Tá bom. Pode chamar de exílio. Vou estar lá, o que tem que fazer? Então, esse ser, ele é um ser de localização universal. Não está preso no Pará. Ah, vou ter que sair da Terra. Oh, meu Deus do céu. Está com medo, apego. Olha a ilusão. Porque são valores que só vamos despertar na medida que a gente desenvolver a nossa consciência espiritual. Já que o espírito não tem forma. Ele usa a forma. Toda forma é usável e descartável. Nós queremos tanto que o nosso nome fique depois da morte, nós queremos que o nosso nome fique marcado para os outros relembrar de nós. Nossa, o dia que eu morrer, eles vão lembrar de mim. Uma grande vantagem, já mudou de nome. Mas nem lembrar de você nem lembrar que você. Nem você lembra o que você foi. Os outros continuam lembrando de você, e você já é o outro. Não é assim? Às vezes a gente fica aí lamentando a morte, né, do Gil. É mesmo, ué. Vocês acham que Jesus chama Jesus? Até hoje? Nós fixamos a materialização de Jesus. Ele tem que subordinar o nome de Jesus e forma de Jesus, tem que ser a Nazareno. Totalmente diferente. Imagina, 2000 anos depois, nós estamos aí até hoje. Jesus, Jesus. Ô Samuel, mas aqui para nós, não vamos chamar quem? Chama aquele. Uma das coisas que nós temos que parar de fazer é chamar. Espírito de luz. Ser humano como nós, atrasados como nós somos, Isso. se nós não tivermos uma luz assim muito forte, que Jesus é essa luz, nós estamos perdidos. Então, ele fala assim: vós sois a luz do mundo. Acende a própria luz. Porque enquanto depender de luz, vocês estão na onde? No escuro. Ué. Para que eu tenho que andar no escuro? Para que eu tenho que ser sombra? Essa dependência espiritual vai acabar no mundo de regeneração, porque o mundo de regeneração é a abertura do caminho das pessoas que conseguem andar com os próprios pés. Mas vai sobrar pouca gente. Vai nada. Da mesma forma que uma criança não quer tornar adolescente, depois adulta, o processo é esse. Eu sou daquele tipo, assim, batizada, nada, não sei o quê. Você vê. Ele vai confessar, não tinha pecado não, mas vai confessar a si mesmo,
endereço. Sei que acha. Mas aí, depois que há 30 anos que eu estou na casa, eu comecei a pensar, falei, peraí, então, aquele dia que você falou que eu não posso pedir nada, quer dizer, eu não posso não, eu não devo pedir nada, porque eu já tenho tudo. Não, mas está faltando umas coisinhas. E essas coisinhas eu vou pedir para quem? Isso aí. Quando nós tivermos necessidade de pedir, porque nós somos seres faltosos. Mas está faltando mesmo. Isso. Eu tenho que assumir a posição do ser enriquecido. Aquele que tem mesmo tendo. Porque tudo que nós temos passa de mão em mão. Aquilo que eu acho que eu tenho, eu não tenho, eu só retenho. Não. Na verdade, eu tenho que usar. Não é assim? Então, já mudamos o contexto de ter. Ter é usar. E usar bem. Só que nós temos a sensação de fixação em nós quando nós retemos, para afirmar quem somos. Que é uma ilusão. O que é que nós temos na verdade? Nada. Vai deixar tudo para trás. Mas tem que ser usado. Aquele texto Tem que ser bem usado. que eu trouxe outro dia, a única coisa que a gente tem é o sofrimento. Você vê. Porque se você pensa em ter, você vai sofrer. Legítima. É. Nossa, é o sofrimento. Porque é o agente de transformação. Na verdade, o sofrimento não existe. É uma ilusão que não quer abrir mão dela. Quanto mais eu mantenho na ilusão, eu vou sofrer. Porque eu acho que eu tenho, eu acho que não existe a morte, eu acho que isso. Então eu vou sofrer. Se eu aceitasse as coisas na sua naturalidade, qual que é a razão do sofrimento? Sofrimento é uma interpretação negativa de tentar manter aquilo que não se pode. Aí você vai sofrer. Se eu não tivesse a ilusão de reter, de ter, eu ia sofrer. Não, mas por exemplo, se eu tenho uma dor muito forte, daquelas, Física. dor física, Isso. eu tenho que pedir para o superior me ajudar, porque senão não dou conta. Nós temos que procurar o médico, gente. É, farmácia. O médico já falou que você vai receber. O médico já falou, não tem cura. Não, aí já é ilusão do médico. Aí eu tenho que dizer para Ainda é incapacidade dele de resolver a questão ainda. Doutor, você está muito atrasado. Você ainda não sabe. Você não sabe, mas você está Vai chegar lá uma hora. Não tem nada, tem alguma coisa que não se dá, se não vai curar? Tudo vai ser curado, gente. Só que a gente não sabe. E ainda somos teimosos de permanecer na doença. Esse que é o problema. Porque se eu não permanecesse na doença, eu ia ter doença? Não. Então nós insistimos em ter doença. Porque insistimos em agir negativamente, em alimentar distorções, aí vai vir doença. Está vendo? Tudo é uma incapacidade de lidar bem com a vida. E nós somos incapazes, isso aí nós temos que admitir. Tem. Isso. Tem capaz mesmo. Mas vamos ficar capazes, gente. A vida nos proporciona a capacidade de lidar com ela. Isso chama-se desenvolvimento da consciência, desenvolvimento da inteligência. Nós vamos ser inteligentes, querendo ou não. No seu padrão espiritual. Né? Acho que a gente fica inconformado com determinadas coisas, né? Por exemplo, vamos supor, a gente vai ficando mais velho, aí começa a sentir determinadas dores. Bom, a gente tem que reconhecer que isso faz parte mesmo da vida. Né? Material, do sim. processo, né? Mas quantas dores são amenizadas pelo próprio homem? Hoje nós temos analgesia, anestesia. Hoje é muito difícil a pessoa assim, vou morrer com dor. Só se você tem que passar pela dor. Mas como é que a gente vai saber que a gente tem que passar por ela? Aí vai só descobrir na hora que estiver passando. Esse é o Porque antigamente o pessoal tinha medo de morrer. Gente, não precisa ter medo de morrer. Vai ser muito difícil morrer com dor. Só se você está com medo depois da morte para saber como é que você está. Mas se vai estar de qualquer maneira, não tem razão mais ter medo da morte. Ah, como é que vai ser? Até pergunta no livro do Espírito, a morte dói? Aí os Espíritos falam assim, dói mais a vida, porque você tem sempre tanta dor, não é? Na hora que tiver a dor da morte, vai ser só uma, pô, acabou. que coisa boa. A morte é a última dor, se for baseada em dor. Mas tem gente que morre no hospital sem dor. Pode até sentir a dor da solidão, a dor de estar em máquina. Isso por causa da interpretação que ele faz da localização boa ou ruim na vida.
O Paulo de Tarso não falou com Jesus? Que queres que eu faça? Isso quer dizer, em qualquer circunstância da nossa vida, o que Deus quer que eu faça? Essa é a proposta de Deus. Se é no leito do hospital, se é assim em qualquer lugar, não importa. Sempre há uma possibilidade de fazer o bem. Em qualquer circunstância. Se nós vamos fazer e ter consciência disso, é outra coisa. Mas qual que é o lugar? Né? No livro Oração do Mundo, Padre do Evangelho, né? O pessoal estava disputando uma guerra para proteger o lugar sagrado. Aí Jesus aproximou do planeta, aí o Elio e os coordenadores do planeta assim, por que o pessoal está disputando, lutando com armas em meu nome, se nunca levantei uma arma sequer na minha vida? Jesus perguntou para eles. Eles meio sem graça, querendo dar uma justificativa, não, porque eles estão protegendo um lugar sagrado. Aí Jesus perguntou para ele, qual lugar no universo não é sagrado para Deus? Olha como é que nós distorcemos a verdade. Quem falou que o Santo Espírito é sagrado? Quem falou que existe sacralidade? Ou quem falou que não existe sacralidade? Porque tudo é o quê? É sagrado. Nós é que valorizamos uma com mais ou menos sacralidade. Porque nós jogamos valor em cima daquilo que não tem muitas vezes. Pela ignorância que nós temos. Falta muito para caminhar. Falta muito para nós despertarmos uma consciência que cada vez mais vai se ampliar. A nossa consciência hoje é muito mais maior do que a nossa consciência há 100 anos atrás. E a nossa consciência encarnada hoje é muito maior do que a nossa consciência quando nós nascemos. Porque esse é o padrão da vida, desenvolvimento da consciência. Né? Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir o antigo companheiro das lutas doutrinárias. Por quê? A maioria das reuniões mediúnicas que vem alguém falar para nós, a primeira coisa que a gente vai falar assim, será que ele vai lembrar de mim? E fica com raiva do monte se não lembrar de nós. Imagina alguém desencarna aqui e não citou o nosso nome. Nunca mais rezo para você. Isso aqui é o tipo de uma invocação que você está querendo fazer? Uma invocação. É assim? Do companheiro que desencarnou, como é que está? Para quê? É para testar a imortalidade da... Todo mundo quer saber como é que é o parente. Só gera problema. Onde que tá? Vocês vão ver como é que se acontecer mesmo, que você vai ver o problemado que é o processo em si. Ó. Quer ver? Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa. Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. O mentor pensou durante alguns minutos e redagiu. Não tem qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados e excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para integrar o aproveitamento da experiência. Então, toda a experiência tem um aproveitamento, vai de 0 a 100%. E o objetivo mais importante dela, as nuances de uma comunicação dessa, tem vários aspectos para ser aproveitados. Desde a simples comprovação da imortalidade da alma, como a percepção da transitoriedade da vida, o desapego que nós deveríamos ter em relação à existência material, para usar e não reter. Quantas nuances uma mensagem dessa, uma perspectiva dessa, não seria para nós? Eu estou falando aqui de apenas algumas, que eu nem sei quantas devem ter, que nós não conseguimos o quê? Compreender, né? É o que ele falou. Sobra em quase todos eles a investigação na investigação e no raciocínio, o que lhes falta no sentimento e na compreensão. Então, a primeira coisa, estão mais interessados no grupo naquela época de comprovar mesmo, será que é mesmo? Do que estar aberto a uma compreensão profunda do que essa mensagem pode trazer, e do que o sentimento em si está vinculado a ele.
colocam a pesquisa muito acima do entendimento e, como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Isso quer dizer que espírito não vem no médium e ele é plenamente espírito manifestando no médium. O médium tem uma grande parcela no processo da manifestação. Mesmo porque o material mental que ele tem é o que ele vai ter que usar. Não adianta um chinês chegar aqui e tentar manifestar através de mim, que eu não tenho nenhum conteúdo chinês, e ele nem tem um conteúdo de português, vai ser uma lástima mediúnica. Mas pode acontecer isso? Pode, ele só vai ficar assim, o que eu vou fazer aqui? Só se ele for um espírito muito superior e falar assim, vou comunicar de pensamento a pensamento. Aí eu só vi mensagens mentais em forma de imagem. Porque na linguagem não tem nada, ele não tem nada, então ia sair o quê? Insatisfação completa. Então toda comunicação tem animismo? Toda comunicação tem animismo, mas nem todo animismo é comunicação. É o contrário. Pode ter um animismo completo de mim mesmo sem nenhum tipo de comunicação, mas toda comunicação tem que ter o animismo. Porque o espírito vai usar o material. Por isso que o espírito quer usar um material que seja conivente com aquilo que ele tem, porque aí é quase completo. O Chico e o Emmanuel, o material do Chico era tão enriquecido que o Emmanuel manifestava, não tinha dificuldade nenhuma. O que ele queria trazer, o Emmanuel, o Chico fazia. Agora vai no médium mais limitado, ele vai ter que lidar com mais expressão naquilo que ele tem de material. Imagina um sábio tentando conversar com os seres, com um médium da tribo indígena. Vai limitar demais, o que ele quer falar? Ué? Ele vai ficar satisfeito? Não, mas chama lá um cara da tribo indígena, vai falar tudo na língua dele, vai, ó, perfeita sintonia mediúnica. Por isso que mediunidade é sintonia. Eu tenho que oferecer um material para os espíritos que seja concernente à qualidade do que eles querem passar. Se o médium não estuda, vai ficar já muito limitado o conteúdo de manifestação do conteúdo que ele quer passar. Se eu já estudo, já amplio a capacidade de oferecer material de qualidade. Agora imagine se uma pessoa estuda, exerce caridade, é bondosa, além de material de qualidade mental, ele também oferece qualidade moral. Aí a plenitude é Ideal, né? né? Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo na nossa esfera. Ainda não pode nem mesmo retirar-se do asilo que acolheu em nosso plano. Então, outra característica, não é porque é espírita, porque está bom, bem, equilibrado. Nem todos estão assim. Já desencarnou, está ainda com muitas dificuldades. A gente chama o espírito para comunicar e ele está compatível, está bem. Quantos de nós quer conversar com um parente desencarnado e o parente está lá no umbral? Como é que eles vão fazer? Então isso é um risco assim, meio... Ué, se a mediunidade na Terra, se os espíritos encarnados fossem todos elevados, a mediunidade seria perfeita. Pode chamar qualquer um que não vai ter problema. Mas hoje é muito mais provável que os espíritos estão no umbral. E como é que vai ser essa mediunidade? Eu quero conversar com minha avó, minha filha tem que saber como é que ela está. Para ver se ela estiver encarnado. Vai ser difícil. Pode ser que ela esteja reencarnada. Se tiver um bebezinho, ainda dá para puxar o espírito dela para ver. Que ainda não está tão consolidada a ligação, dá ainda para manifestar alguma coisa. Agora, se tiver adulto, meu filho, nem vai lembrar quem era você. E não fica magoado, não. Porque você fala assim, minha avó é tal, fulano de tal. Tem nada a ver com você. É engraçado, né? Fica meio sem sentido. Você quer saber o que de um espírito? Isso. O que você precisa Mas na época dele estava querendo comprovações, porque muito recente, 1940, o espiritismo no Brasil estava o quê? Nascente praticamente. Tem essas reuniões espíritas que nós temos aqui embaixo, que o pessoal conversa, que fala, É tudo desobsessão. chora. Isso, tudo desobsessão, porque o médium é inferior, o doutrinador é inferior, o grupo mediúnico é inferior e os espíritos são inferior. Casou? Acabou. Perfeito! Eu quero espírito nobre fazendo palestra, vai ser difícil, gente. Nós não temos nobreza. Não tem médio nobre, então fica difícil para os espíritos fazer. No dia que nós formos mais nobres, elevados, nós vamos atrair espíritos mais elevados. Agora, por que é generalizado a desobsessão? Porque nós tudo somos inferior, tudo desequilibrado. Vai atrair o quê?
E isso aí é sintonia perfeita. É um trabalhando no aperfeiçoamento do outro. E é válido? Lógico. Como é válido o tratamento médico, como é válido todo o processo. Nós não somos doentes, os médicos tratam de doente. No dia que nós deixarmos de ter doença, uma das profissões que vão deixar de existir na Terra é o quê? É o médico. Vai ter que arranjar outro emprego. Todo mundo é equilibrado, imagina. Ninguém adoece, olha que beleza. Psicólogo, médico, tudo vai ficar desempregado. No dia que nós tivermos intercâmbio mental com as pessoas, todos os professores de língua vão perder emprego. Gente, todos os nossos empregos são transitórios, tem que aproveitar enquanto tem. E fica aberto para aprender novas coisas. Vai saturando as profissões, né? Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, outro processo. A gente acha que a manifestação mediúnica vai tranquilizar a família, pode trazer mais dúvida. Acaba assim, é mesmo, você está furado, né? A tranquilidade para mim não vem de fora, tem que vir de quê? De dentro, né? Pouco observada da fé viva, pouco observadora da fé viva, porque se estão perturbados não tem fé, não acredita em Deus. A nossa fé é de boca para fora, gente. Até espírita desencarnou um tal de sofrer. Ué, meu filho, se tem alguém que tem que ter tranquilidade como lidar com o desencarno, é o espírita. Agora, se o espírita for mais perturbado, tão perturbado como os outros, o cara vai assim, para que ele é espírita? Não, mas uma coisa é plano espiritual, outra coisa é o quê? Se eu tenho uma lente que posso enxergar a lente, a benefício do processo é agora. Eu estou no velório, eu estou olhando para corpo, gente, tem que olhar para o espírito. Onde minha mãe está, onde meu filho está, eu tenho que estar focado em quem? No espírito desencarnado. Pode estar até lá perto do corpo? Pode. Então, na hora que for lá olhar, não olha para o corpo, não. Imagina você estar ali um pouquinho assim, já pede tranquilidade, calma, rápido. Já vai ser desligado completamente do corpo. Eu vou aqui mentalizar minha energia para ele sustentar-se bem. Quem de nós utiliza os recursos da doutrina em benefício daquilo que a realidade pede? Que é isso que a doutrina espírita pede. Nossa, minha mãe desencarnou perturbadinha, então faz culto todas as semanas para ela. Ela vai ficar agarrada na família. Então aproveita, doutrina para ela. Vai aprender tudo de forma direta. Pé espírita é esse corpo que você tem aí. Você está no plano espiritual agora. Olha como é que as lições são muito mais vivas. Isso é. Ninguém está te entendendo, porque ninguém está te vendo, ninguém está te escutando. Você está do outro lado da vida, mãe. A morte não existe. Seria muito mais objetivo. Mas nós fazemos isso, gente. É um tal de chororô e perturbado, desencarnado, que é uma coisa de louco. O cara já está perturbado, você ainda perturbado, aí que você emite o quê? Mais perturbado. Eu tenho que aplicar o conhecimento da doutrina espírita na vida, gente. Ela é uma doutrina aplicável. Porque é uma verdade. Né? Com todo respeito àquele. Mas eu tenho saudade. Se tivesse saudade mesmo, chegava todo dia em casa, estou com saudade de você. Ficava aquela gruda. Mas não é assim não. Só depois que morre tem saudade. Não sei que saudade que é. Se é saudade de verdade, por que não procura na vida, né? Tem saudade do meu pai que morreu, mas seu pai ficava lá na casa dele, lá você visitava ele uma vez no ano do Natal e olha lá. Mas aí a gente só dá valor depois que perde, né? Isso mesmo, você vê. Tem que valorizar enquanto está. Tem que valorizar a vida. É assim? São as contradições, né, gente? Nós somos esses elementos contraditórios mesmo. Temos dificuldade de viver a vida da forma como deveria viver. Mas vamos chegar lá, gente. Mas é igual você falou, a gente sendo espírita tem muito mais recursos do que em outras religiões para ter esse mais entendimento. Né? Lógico. Então a gente tem que... Velório espírita esse é outro. O pessoal chegar assim, que velório doido é esse aí? É espírita. Porque o padrão de compreensão é outro, gente. O objetivo ali é outro. E não é espírita porque canta a música espírita, porque... Não. Gente, é espírita porque é a tranquilidade de perceber que o espírito não morre. Que os companheiros estão aí. E que o nosso de relacionamento continua. Mas eu não vejo ele. Pode sair do corpo que você vai encontrar com ele.
Todo dia a gente desencarna um pouco, a gente sai do corpo quando nós estamos dormindo. É o preparo para a morte já. Ué. Todo dia nós morremos um pouco. Uma morte rápida, você sai do corpo, você fez o quê? Desencarnou, tirou o corpo, não desencarnou completamente, não fez o desligamento, mas desencarnou parcialmente. Na minha volta tem gente que morre e fica grudado com um fio lá no corpo, lá, desencarnou, pode até falar que ele desencarnou, mas está lá enlaçado ainda. O desenlace é que tem que ser a concretização do desencarno. E o que se faz no caso dele? Ajudar. Rezar para ele, conversar com ele, assim. Mas mesmo assim só vai depender se ele quiser. Não tinha mulher agarrada no corpo dele lá no cemitério, onde ela vinha tentando tirar, e ela não está nem aí para quem falava, está preocupado com outras o quê? Cada um de nós vive com o tesouro das intenções. Aonde está o tesouro, aí estará seu coração. Então o que é o tesouro? É aquilo que nós buscamos. Você busca seu carro, coitado de você, vai desencarnar, vai grudar no carro lá. Os outros vão entrar no carro e vai ter calafrio. Esse carro é fantasma, né? Lógico, o dono dele está engarrado lá no carro lá, ó. Pode nem sair com o carro, você tem que sair conjunto com ele. Não é assim? Nos Estados Unidos tem não lembro exatamente a cidade, mas tem uma cidade que tem que ser enterrado com o seu carro. Você vê, para não ter problema. E tem gente que vai ter que ser enterrado com o carro, com a cama, com a cadeira. Não é que a cadeira é do centro na mesa, naquela ponta, não, que era seu pai, e está lá ele sentado lá até hoje. Não é assim? Você pode escolher. Você senta nela, tem uma incorporaçãozinha. A diferença de vibrações da nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente. Então, outra coisa, quando ele desencarna, ele tem que adaptar de novo a vida espiritual. Da mesma forma, quando você encarna, você tem que adaptar. Por que demora a reencarnar para espírito inferior igual a gente? Demora a adaptar-se à realidade da vida, gente. Por isso que passa por uma infância grande, tem que adaptar culturalmente, tem que adaptar uma nova linguagem, tem que adaptar uma nova família. É um jogo de adaptação. Se fosse espírito elevado, já faz a adaptação o quê? Direta. Mas nós não somos espíritos elevados, nós somos espíritos adaptáveis. Temos dificuldade, né? Procura adaptar-se presentemente a profunda emoção dele com essa aproximação talvez prematura. Quantos espíritos perdem porque emocionam, encontra com a nossa, a turma está aí emociona, você quer que ele fale alguma coisa e está lá, ô meu filho, fala, desembucha aí. Nós estamos querendo mais teoria, ele não, ele está lá todo emocionado, não é assim? Nem sabe se vai dar conta de falar, não é assim que as emoções geram, não é nós? Né? A instabilidade natural do aparelhamento mediúnico, gente, aparelho mediúnico tem um psiquismo nele. Não é simplesmente entrar no carro e dirigir. Mesmo assim, você dirige um carro, você vai pegar outro, você tem uma certa dificuldade no início, não tem? Até você pegar o jeito do carro, para você aproveitar a qualidade do carro em si, é assim também a mediunidade, gente. Só que a mediunidade é muito mais complexa, porque nós estamos tratando de um corpo. Não é um corpo mecânico, é um corpo maleável, sensível. Ainda assim, junto com o espírito que comanda ele. Não, eu vou desencarnar, vou comunicar fácil. Você vai ver como que é difícil. Adaptar-se mentalmente a alguém que tem característica própria. Né? E possivelmente concordaremos com a importunidade de semelhante medida. Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente do círculo, não se desencorajou e insistiu. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordo que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reitero-vos a solicitação, ainda mesmo que o fato não ultrapasse a afeição de simples experiência. É que existem irmãos esforçados aos quais muito devemos aqui no trabalho do bem diário ao próximo sofredor. E sentiríamos felicidade em demonstrar-lhe o testemunho de nosso reconhecimento e a estima sincera. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou. Só possui razões para endossar seus pedidos. E já que você insiste na providência para atender aos companheiros,
que se sentem igualmente credores da nossa confiança e estima, pode avisar de que Dionísio irá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. Gente, existem pedidos e existe atender pedidos. Um dos fatores que vão favorecer esse pedido é essa qualidade do pedido em decorrência do esforço, do carinho. Tudo isso vale a pena, mas você pode ter certeza que não vai ter resultados positivos pelo tantão de fatores que vão trazer empecilhos ao processo em si. E como Euclides... Só que resumindo, o Euclides é que está falando, pedindo para que haja a manifestação do Dionísio, não é isso? Isso. E aí Alexandre agora concorda. Concorda já sabendo de todas essas dificuldades que não deveria acontecer, mas vamos lá, Sabe? né? Pelo carinho dos companheiros, vamos deixar a coisa acontecer. Mas vai ser uma experiência bacana. Para nós, para eles, para o Espírito, vai ser uma experiência enriquecedora. Nós vamos ver até para nós que estamos estudando, como ela é enriquecedora mesmo. Né? Para a gente pensar em no futuro pedir alguém que desencarnou para pedir manifestação. Tá claro? Faça a promessa para a noite de amanhã. E é sempre mais fácil dar com alegria do que receber com acerto. Então, dar com alegria é mais fácil, mas receber com acerto é difícil, viu, gente? Já basta os nossos presentes. Todo mundo que nos dá presentes, no fundo, nós sentimos contrariados. Dar é uma alegria, porque você pelo menos tem a sensação que está dando uma coisa, não é assim? A pessoa até recebe no fundo assim, obrigado. Ela não queria ter recebido isso. Isso tem muito, né? Então, ainda bem que dar é melhor do que receber, né? Mas um dia vai chegarmos à proporcionalidade de igualdade. Dar e receber é a mesma coisa. Afastemos. Por que o interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação, o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos da psicografia comum. Acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, favorecendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, da laringe, tórax e abdômen. Então veja bem, qual que é a diferença da mediunidade psicográfica da mediunidade de psicofonia? A qualidade da instrumentação, que uma é mais mecânica do que a outra. Quer dizer, eu uso núcleos nervosos e equipamentos diferenciados na produção, mas o processo é idêntico, porque são processos de manifestações mecânicas, utilizando recursos diferentes, né? Então o que ele disse? Nós vamos ter que proteger, magnetizar áreas do médium localizadas e diferenciadas, de localização diferente. No psicofonia, as áreas da fala, na psicografia, as áreas motoras e mecânicas do braço. Tá claro? Se for uma mediunidade mecânica pura, se for uma mediunidade intuitiva, por exemplo, a minha mediunidade é intuitiva, então não é mecânica, ela trabalha também o quê? Nas zonas da mente, só que no campo dos pensamentos, que é muito mais complexo. Aqui o Alexandre que definiu o tipo a forma como ele manifestaria? O Alexandre que determinou? Que eles seria... pediam uma incorporação, então não foi o Alexandre que determinou. Seria uma incorporação conforme a médium foi pedida. A médium é de incorporação. Então, o espírito chega na reunião, se só tem médium psicográfico, é assim que vai ser a reunião, a mediunidade. Tá bom. Então aí vai ter a qualidade mediúnica do ambiente, que médios possuem naquele trabalho. Por isso, se nós fizéssemos uma reunião mediúnica, nós íamos ter que atestar qual que é a sensibilidade que cada um de nós apresentasse. Para saber que tipo de mediunidade vai ser favorável à manifestação ali. Tá claro? Atendendo minhas interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral, alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos valores da consolação legítima, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Então,
Consolador prometido por quê? Por que a doutrina espírita foi chamada de consolador prometido? Qual que é a finalidade de consolar? De consolar. É, Acalmar. trazer com reconforto. Qual é o problema? Qual é o problema que a doutrina espírita vai consolar? Já que ela é o consolador prometido. Então ela vinha atender qual os anseios de sofrimento que a maioria das pessoas tinham. Lidar com a morte. Isso, gente, quando a doutrina espírita veio, ela já cumpriu imediatamente o recado que ela precisava dar, que é: a morte não existe. O ser é imortal. Então, qual é a mensagem que Jesus trouxe aos homens? Mais importante: Morrer não é o fim. morrer não é o fim. Jesus vem mostrar a imortalidade da alma. Ô Samuel, mas a imortalidade da alma já havia, ela era descrita no judaísmo, não era? Nas outras religiões? Distorcidamente, sim. Algumas com mais clareza, outras com mais simbologias. Mas era a imortalidade da alma que queria dizer. Quando os judeus falavam da ressurreição, então existiam várias ressurreições. Ressurreição da carne, ressurreição da alma. Isso quer dizer que nós estamos falando de processos diferentes de ação dessa imortalidade. Ressurreição da carne, que é o quê? Reencarnado. Ressurreição da alma é desencarnado. Então, só que eles usavam a palavra ressurreição. Aí eles falavam assim: desencarnação, não é isso não. Então tá bom, está preso ao quê? A forma. Não está querendo compreender a essência do processo. Ah, Deus chama lá Jeová. Deus existe. Se você dá o nome que você quiser, está ótimo. Por que eu vou discutir nome de Deus? Porque eu estou preso ao quê? A forma. As brigas humanas é porque as pessoas discutem formas, não querem saber da essência. 10 pessoas, meu Deus é que é certo, então você não acredita em Deus. Nós temos que só simplesmente perceber: Deus existe. Isso que é essencial. Se ele chama isso, você tem nome assim, aí já é problema superficial. Né? Tá claro? Pode dar o nome que quiser o Deus dele. Pode. Ele não está preso a nome mesmo. Nós é que gostamos de nome bonito, né? Assim. Já viu que nós sempre estamos presos à ilusão? Por que sofrimento é ilusão? Então, nome é nome, igual o número de carteira de identidade. É um conjunto de letras que nos identifica. Ah, mas meu nome é feio. Aí você já complicou a vida. Olha só, já quer dar um nome, uma qualidade de valorização pessoal. E quem falou que o nome tem que valorizar pessoalmente, gente? Nem só o nome é suficiente, nem o nome é Você suficiente, vê. você ainda precisa de um sobrenome. Você vê. Aquilo que é usual, técnico, operativo, nós criamos né, assim, um estigma pessoal. Aí já, tá vendo o que é ilusão? Aí gera sofrimento. Seu nome, não gostei do seu nome. Aí o espírito fala assim: ô gente, olha só, isso não existe como sofrimento, não. Isso não é sofrimento, não. Imagina para os espíritos ser sofrimento. Eles olham para nós e falam assim: gente, que ignorância. Está sofrendo à toa. E nós estamos sofrendo à toa, gente. Quantas vezes nós vamos sofrer que a morte de alguém morreu? Ai, meu pai. Aí desencarna e encontra com ele lá: olha, você chorou à toa. E aí, meu filho, você chorou aí, está encontrando. Qual que é o motivo de você chorar? Eu não sabia. Gente, todo sofrimento é ilusão de uma verdade maior. Isso chama-se incapacidade de compreender profundamente a vida. Porque a vida tem nuances profundas de entendimento. E que eu preciso envolver cada vez mais a grandeza e a sabedoria do Criador, que vai sempre nortear amplitude para o nosso entendimento. E se nós limitamos em algum lugar, para ali e fala assim: isso não é assim, tem algo além. A morte existe, tu não sabe, fala assim: o que tem depois? Para nós é um chororô, não é assim? Uma fruta cai da árvore, para nós, simples objeto de alimentação. Para o outro, por que a fruta caiu e não subiu? Ele tem nuances diferenciadas na indagação, gente. Nós somos
indagadores natos, nós somos filósofos natos, mas nós perdemos a nossa capacidade de filosofar, de indagar a verdade, porque simplesmente vivemos pelos sentidos. Aí os espíritos falam assim, não pode viver só pelos sentidos, porque você está limitando demasiadamente a vida. O sentido é casca. Ué. O nosso relacionamento é com casca, gente. Imagina, a nossa felicidade é casca, sexo sensorial. Nosso valor é casca, valor superficial, de beleza, de título. Para os espíritos tem nada disso. Eles olham para nós e dizem, gente, esse pessoal é tudo doido. Mas é natural que isso aconteça, porque eles, não é assim? Ué. E ainda tira a conclusão precipitada. Chora à toa. Consola ele. Tá bom, vou mandar o doutrina espírita para consolar. Quem quiser aproveitar mais, não fica no consolo, não. Vai ver o que tem dela atrás disso. Nós mostramos a qualidade nossa quando nós somos surpreendidos pela mensagem espiritual e falamos assim, gente, que beleza essa doutrina. Não foi só para consolar, não. Consolar é para a gente que está chorando. Não tem lá as bem-aventuradas dos que choram? Está localizado naquilo lá, ó. Consolo. Jesus trouxe consolo aos que choram, aos que sofrem. As bem-aventuranças é para consolo. As verdades espirituais é para quem quer crescer. Os discípulos não precisavam de consolo, precisavam de orientação superior. Por isso nós temos que saber se nós somos multidão ou discípulos. Se a gente está querendo consolo, se ué. a gente está querendo crescimento. Isso aí, ué. Quem quer consolo fica lá, estou consolado. Oh, que beleza, a morte não existe. Vou encontrar com meu pai e com minha mãe. Vai ter um desconsolo porque ele pode estar encarnado. Vai ficar com a raiva. É assim? Vai procurar o pai dele lá, não vai encontrar. Cadê meu pai? Já está tudo de menino lá, ó. Ah, não, me enganaram. Meu filho, estão lá, só que não são seu pai, agora é seu neto, sei lá, nem é sua família, mas eu estou com raiva deles. Gente, olha as ilusões, nossa. Não, junto além de tudo a expectativa. Você vê. Aí fica uma beleza. Toda expectativa é a ilusão daquilo que deveria ser aceitado como algo natural. Porque vai sofrer. Expectativa não consolidada é sofrimento. Né? Por isso que a gente tem que viver com a realidade viva das coisas. Então eu vou viajar, vai ser bom, não sei, meu, vai viajar primeiro. Só depois da viagem você tem que falar se foi bom ou não. Não é assim? O triste é quando a gente sofre por coisas que ainda nem aconteceu. Você vê, chama de sofrimento burro. Sofrimento. Não é assim? Você nem sabe se vai acontecer. Você vê, ué. Eu tive uma discussão com a minha irmã por causa disso. Você vê, ué. Tá, ficar sofrendo por coisas que ela... Agora, sofrer por coisa que está aí, ainda discutir por causa disso, aí é burrice dobrada. Porque a gente Isso aí, fica mas sofrendo. ficar discutindo por uma coisa, Assim, ela fica sofrendo por uma coisa que ela nem sabe se você vai vê, acontecer. você vê. Eu falei, meu Deus. E perder tempo de discutir por isso ainda, e olha, é o tempo de energia perdida, gente. Porque assim, Mas você está perto do espírito. Quantas pessoas discutiram sobre política nessas eleições passadas aí, gente? Nem esperou, nem as coisas, a expectativa do que vai acontecer, não vai acontecer. E adivinha o que acontece sempre depois de cada eleição? Adivinha o que acontece, gente? Nada. Continua o mesmo. Aí vai passar lá, o mesmo que entrou, todo mundo com raiva porque não fez nada, aí vai eleger outro, vai brigar de novo. Gente, acostuma, só vai mudar o mundo quando nós... Mudar. Não existe mágica não, gente. A mudança do mundo que nós queremos é a mudança que nós vamos fazer. Se nós não fizermos, pode esperar sentado. Ou até deitar. Porque nós temos aquela esperança, né? A regeneração. O mundo vai mudar, meu filho. Você que não muda inicialmente para você adaptar-se ao mundo mudado. Porque se você não mudar, qual que é o seu direito de ter? Não é assim? Admirável é a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Espírita acha que desencarnou, vai para o céu, lá para o nosso lado. Então nós temos que ter cuidado. O padrão de elevação decorre do padrão de elevação que nós temos. Se eu não tenho padrão de elevação, para onde vocês acham que eu vou? As trevas.
Vou para o lugar onde eu me cabe. Mas você não falou do nosso lar, quer dizer, desculpa, mas você estava dizendo que o nosso lar é um pouquinho acima da terra. Você vê, né? Se eu não tenho nem um pouquinho acima do que eu sou, é que eu vou para o nosso lado. Eu vou para onde eu mereço estar. Se você já for para aqui em cima, aqui tem uma instituição espiritual localizada acima dessa casa espírita aqui, já está ótimo, viu, Chico? Está pertinho de nós. Já vai aqui, acolhido lá. Aí você fica com raiva. Eu não queria ser acolhido no centro que eu trabalhava. Muito pouca coisa para mim, né? Vai para um formigueiro aqui. Você vê. Não é assim? Gente, vai sem expectativa nenhuma, porque onde você estiver é aquilo que você merece. E já estou dizendo, desencarnou, trabalha. O que eu posso fazer aí? E não fica chateado se mandar limpar não, porque é isso que nós merecemos. Eu tenho uma amiga que ela disse que ela se tiver vassoura, ela não vai de jeito. Você vê, né? Ela está cansada de varrer. Tadinho. É essas que vai mais para a vassoura. Ela está devendo de fazer aquela. Já é inconsciente, já está falando para onde vai. Já escolheu. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados ao serviço de amor cristão, em zonas semelhantes, conduziu-me à presença de recém-desencarnado que se mantinha sob forte excitação. Dionísio falou-lhe a Alexandre bondoso após saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Como não? E que saudade, suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil, e deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale não somente a ele, mas também aos familiares. Que ventura! Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar de um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve conhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as partes. Desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Então veja bem, quantos vão estar na reunião, famílias e grupo, que vai falar assim, se não falar isso, eu não acredito. Se ele não falar daquele detalhe da nossa reunião. Gente, imagina, já viu gente, por exemplo, que vai casar? Ele está tão emocionado que ele não conhece ninguém ali na hora do casamento, não. Né? Assim, ele assim, nossa, nem olhou para mim, nunca mais olho para ele. A gente nem sabe onde está a mente dele, gente. Quantas emoções existem. Agora imagina o espírito comunicando, é tanta coisa que ele tem que emocionado, né? Assim, aí imagina se ele tem que entender cada um, né? Se tiver 20 pessoas, tem que falar 20 detalhes aqui para todo mundo reconhecer. A pessoa tinha que estar muito bem o quê? Centrada. Aí eu vou falar assim, ó, fala com ele que eu sou um nenê. Será que a média vai entender isso? Nenê, esse cara quer desequilibrado. Nenê, o que é isso? Você vê como é que a coisa é, gente. Sim, replicou Dionísio algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível através de Otávio com muitas prevenções. E não raro vacilei acreditando a vítima de inúmeras mistificações. Coitado do médico nessas horas. Alexandre, muito calmo, observou. Pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. No final da reunião, ser chamado de mistificador. E se antigamente era fácil para você duvidar dos outros, desculpe a franqueza dos nossos irmãos encarnados. Caso agora duvide de seu esforço, é possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Antes que Dionísio
internasse em novas considerações, o interlocutor rematou. Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações e espere. Conduzo-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium com algumas horas de antecedência para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Quantas vezes o médium é visitado pelo espírito para adaptar as condições mentais do médium? Porque não é chegar no papo de vulto e comunicar que isso não acontece, não, né, gente? Em se tratando de uma psicosfera mental específica, não acontece. A pessoa pode ter grandes dificuldades. A ambientação do médium atrapalha demasiadamente a possibilidade de um espírito comunicar, a não ser que a identificação seja o quê? Muito similar. A qualidade tem que estar comunicando e o médium está bem ajustado, bem afinado. Isso é importante, o comportamento do médium, fora da mesa mediúnica, né? Por isso que médium nenhum vai manifestar na hora que quer, como quer, porque a coisa não é assim, a não ser que seja espírito igual. Né? Despedimos-nos em seguida registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. Então já preparou ele para ele, ó, não vai com muita alegria não, que você vai ser decepcionado. Vai ser claramente falar assim, isso aí não é. Para ser o Chico Xavier, para trazer o Parnaso de Além Túmulo, gente, tem que ser um médium anulador de si mesmo, para que a qualidade do escrivém, do escritor, do poeta seja aquela. Para quem lê e fala assim, é ele. Agora imagina o Chico Xavier, que é Chico Xavier. Agora imagina nós, que somos pé rapado de qualidade. Como é que nós vamos traduzir qualidades dos outros com autenticidade? E foram diversos autores, né? Diversos poetas. O Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, a mediunidade do Chico era para comprovar a imortalidade da alma. Depois, lá na frente, os livros dele não tinha mais essas comprovações, não. Ele já queria trazer o quê? Conteúdo sublimado de entendimento moral. Olha a diferença. São obras que vêm a entender muito mais os anseios de crescimento da criatura do que uma afirmação de que a morte não existe. A maioria das pessoas estão procurando sempre espírito para confirmar a imortalidade da alma. Poucos querem aproveitar o conteúdo profundo da doutrina espírita para transformar a si mesmo. Né? Uma sala como a nossa ainda está saindo dos extremos, porque era para ter 4, 5 pessoas aqui só. Por que os espíritos não gostam de falar de capitalismo, política? Porque esse processo é tão transitório que já se mudou tanto, que eles não estão preocupados com isso. Quem preocupa com isso é quem? Nossa. Eu já vi gente falar que Jesus era da esquerda. É, gente. Só porque Jesus cuidava dos sofredores. E ele tinha sofredor da classe alta. É, ué. Jesus não tinha direita e esquerda, não, gente. Quem tem esquerda e direita é quem? Nossa. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando tentaram colocar ele na saia surda da política. Já teve a sabedoria de responder para eles. Mas Jesus era um reformista. Era. Jesus era reformista, Jesus ajudava os sofredores, os pobres que eram deixados de lado. Isso não quer dizer que seja de esquerda, não. Né? Gente, um médico que está cuidando de uma pessoa no hospital, ele é de esquerda, então, porque ele está cuidando de uma pessoa que está sofrendo. Não, gente, Jesus cuidava do sofrimento. Que eram, mesmo assim, ele solucionava o problema do sofrimento, gente. Não, ele não pode sofrer. Eu quero resolver a fome no mundo. Meu filho, o que tem de gente encarnada que isopor de comida e está nascendo agora para aprender. Não são soluções, gente, os problemas humanos não são soluções fáceis, não. A educação, gente, só tem deseducado encarnado para educar agora. Nunca cuidou de educação e mal educado ainda. Os processos numa visão reencarnacionista é outro completamente diferente. Nós temos que ter justiça, qualidade, igualdade, temos, mas nem todos estão preparados para isso, gente. Infelizmente. Infelizmente. E é por isso que nós vamos ficar apaziguados? Não, nós temos que fazer. Nós temos que nos comprometer com uma qualidade de vida para todos, lógico. Lógico que nós temos que fazer isso. Isso não é de esquerda, de direita, não. Isso é consciência
pessoal. Ah, não, aí, mas nós colocamos a imagem daqueles que são superiores a nós na nossa bandeira. Gente, Jesus nunca defendeu bandeira de ninguém. Nunca. E respeitou cada pessoa no nível evolutivo que se encontrava. E compreendia o sofrimento da coletividade. A gente sabia por que nasceu o pobre, nasceu o rico, nasceu isso, nasceu aquilo. Lógico, todos nós usurpamos tanto o poder, a distribuição das coisas, que hoje nós temos consciência tão pesada que tem que correr atrás disso. Nós fizemos. Gente, coisas transitórias, os espíritos não se preocupam, porque sabem que a experiência é de aprendizado espiritual dentro da eternidade. Nós estamos na transição, alguma coisa vai ser implantada aí no lugar do que está agora, né? Vai ter respeito mútuo, né? Respeito mútuo, fazer pelo outro gostaria que fizesse a nós mesmos. Gente, olha as máximas do Evangelho. Se nós seguíssemos essa máxima, o planeta não está, mesmo assim ia ter trabalho, porque tem gente tão perturbada e desequilibrada, não é assim? Quantas pessoas lutam pela educação, mas vai dentro da sala de aula, a maioria dos espíritos ali não querem ser educados. A educação que nós queremos vai ser para espíritos que vão nascer aí, ó. Nós vamos estabelecer uma mudança dessas áreas todas aí. O professor hoje é desrespeitado de todos os jeitos. Todos os jeitos. Ah, mas por causa da má educação mesmo. Agora, quem está ali, gente, você pode ter certeza, quem está ali é gente da pá virada. Na verdade, nós somos espíritos da pá virada. Quem está na Terra, gente, em processo de resgate espiritual, coletivamente falando, é espírito da... Foi limpeza de umbral. Ai das mães que amamentaram naqueles dias. Coitado das nossas mães. Limpou o umbral. Limpou o umbral, gente. A minha mãe fez bem. Trouxe um monte e foi embora. Você vê, foi embora, deixou o umbral na Terra. Em época de transição é o umbral. Agora, isso quer dizer que nós temos que lutar pelos direitos de igualdade? Temos que lutar pelos direitos, mas a gente não luta muito, não. Luta com equilíbrio, respeitando, é assim? O outro tem direito de escolher, gente. O outro tem direito de escolher o que ele quiser. Nós temos direito de escolher o que nós quisermos e respeitar a escolha do outro. Ô, meu, você pensa assim, tudo bem. Teve gente que falou, você não é espírita porque fez isso. Gente, quem falou? Você está fugindo aos princípios? Não tem princípios, não. O princípio chama respeito aos outros. É o que nós temos que fazer, gente. Deixar os outros escolher, deixa, a experiência vai mostrar para nós. Não existe transformação na mão dos outros, existe transformação na mão de cada um. Não. E tem que fazer bem feito mesmo, gente. Nós temos que ser aqueles que tem que fazer bem feito aquilo que nós somos chamados a fazer. É isso que nós precisamos compreender. Às vezes tem umas pessoas que falam assim, ô santa. Você vê, forma de pensar. Qual foi a revolução que Jesus trouxe? Nenhuma. Revolução espiritual. A revolução de Jesus é espiritual, gente. Ele vem mostrar para nós que quando nós somos espíritos, todas as coisas terão uma visão completamente diferente do que apresenta na sua feição de valor real. Mas nós não pegamos a essência da revolução de Jesus, não. Não é assim? Ah, porque o cara está pagando o karma e tem que sofrer? Não, ele tem que aprender no aprendizado dele. E nós temos que tentar favorecer ele no aprendizado dele naquele sentido. Eu vou deixar o cara que desperdiçou a comida quando era rei, jogava na lata de lixo, ele continuar pegando a comida na lata de lixo? Não. Ele está pegando a comida na lata de lixo, mas eu posso oferecer para ele uma possibilidade diferente de. Ele pode evoluir. Aí eu estou lá assim, olha como é que muitas vezes nós somos. O cara está lá na lata de lixo pegando, bem feito, reizinho, comeu muito agora, tem que comer. Imagina, o que é isso, gente? Falta de quê? Compaixão, porque se fosse nós ali, nós gostaríamos de tratar de forma diferente. Ué. Eu sei que nós sabemos da lei de causa e efeito, sabemos que está tudo certo, mas eu vou tentar fazer alguma coisa em benefício do outro para tentar amenizar a dor dele. Vou fazer isso aí, mas eu não vou fazer uma solução dos problemas na vida coletiva, porque, gente, ninguém vai. Vocês viram Jesus solucionar problemas coletivos? Não, um ou outro, que ele olhava assim, o cara lá cego, o cara aprendeu a ver. Pode mudar a visão dele, aí curava ele. Jesus não curou todos que pediam cura, porque não podia, gente. Tem uma página no livro Boa Nova, onde nós paramos aqui? Vamos parar aqui, né? Tem uma página no livro Boa Nova que os espíritos chegaram para Jesus e falou assim, Jesus, ele viu ele doutrinando os espíritos perturbados, falou assim, Jesus, por
que você não recolhe todos os espíritos perturbados e faz uma doutrinação geral? Aí Deus falou assim, por que Deus não fez isso? Você quer que eu faça mais do que Deus? Não, eu vou fazer dentro de uma necessidade imediata que aquilo aparecer. Quantas vezes nos processos de dificuldade que nós apresentamos para nós queremos uma solução que nem é a solução verdadeira para o espírito. Eu gostaria que fosse aquela solução, mas não sei se para ele é aquela solução. Então faça o que é possível, né? Eu fui dar um cobertor uma vez, o mendigo, ele falou que não queria, não, que era pesado para carregar. Você vê. Você vê, ué. Aquilo que é a solução para nós não é solução para o outro, não. Eu não tenho nem carrinho de supermercado. Você vê, né? Você fez a parte, né? Hã? Fez a parte dela, né? Isso mesmo. Compaixão, sentir o sofrimento alheio, nós temos que desenvolver, gente, na nossa vida. E quando nós for ajudar, nós temos que saber se nós temos que ajudar da forma que nós precisamos ajudar. É. Nem sempre aquilo que eu acho que é bom pode ser tão bom assim. Realmente é bom. É. Tem que ter critério. Muito bom. Isso. Mas nós aos poucos vamos se compreendendo melhor, É verdade. né? Para A gente tem que saber. vir aqui todo dia ficar Hã? relembrando, ficar relembrando os ensinamentos, né? Uma vez por semana tá pouco, é Tá verdade. pouco demais. Muito bem, semana que vem tem mais. Né? Deus quiser que você